Salmo 66, versículos 13 até o final. E o texto bíblico diz assim: Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas com aroma de carneiros, imolarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi vós todos, ou todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Palavra do Senhor. Meus irmãos, este salmo não se sabe ao certo quem o escreveu, mas se sabe com certeza que foi uma pessoa profundamente agradecida a Deus por tudo quanto Deus fez na sua existência. Foi uma pessoa que começou mostrando que Deus é o Rei de toda a terra. É possível que uma pessoa não creia na existência de Deus. Isso não modifica o fato de que a terra não é caótica, de que a terra e tudo que está permitindo a vida é lógico, é racional e sobretudo, é abençoador, é fortalecedor, é instruidor, é belo, é majestoso, é grandioso. E nós cristãos não podemos abrir mão do fato de que se tudo isto que está ao nosso redor é belo, é grandioso na sua construção, no seu funcionamento, nós temos que ter a convicção de que por trás de tudo isso existe um Deus que não apenas é criador, mas que é mantenedor, cuidador, sustentador, fortalecedor de cada criatura. Quando a gente lê o Salmo 104, a gente percebe que o Espírito Santo de Deus é quem renova a vida na terra. Então você corta a grama de manhã, de tarde ela está um pouco maior, não é? Isto é o ciclo natural da vida? Sim, mas é alguma coisa que é controlada, é governada, é dirigida pelo próprio Deus. Essa compreensão vem de muito antigamente. E quando este homem escreve este salmo, naturalmente o assunto principal é a gratidão que ele tem por situações que ele viveu e por situações que ele percebeu, situações nas quais ele percebeu que a mão de Deus estava guiando, controlando, sustentando, abençoando, dirigindo. A ida dos irmãos para Taubaté não é porque o dono do banco quis. Não é. Há um ministério lá para esta família. Há alguma coisa para ser feita lá. Quem sabe as meninas vão encontrar marido em Taubaté. Sabemos lá. O fato é que quando este homem olha a forma como ele deve se dirigir a todos, ele começa falando de maneira geral, e nós vimos do verso 1 a 4, que ele está conclamando todas as pessoas da terra para reconhecerem que Deus é grandioso, que Deus realiza tudo quanto é necessário para a manutenção da vida, para o cuidado das pessoas, para a salvação das pessoas, para o perdão das pessoas, para
a bênção que as pessoas precisam ter no seu cotidiano. Quando a gente vai para o trecho do versículo 5 até o versículo de número 12, nós encontramos com toda certeza a ideia de que o salmista agora afunilou. Ele não está mais falando da terra como um todo, mas ele está falando do povo de Deus. E ao falar do povo de Deus, ele tem na mente a visão de que Deus não é apenas o grande controlador, o grande governador, mas Deus é o mestre, Deus é o professor, Deus é o ensinador, Deus é o instruidor, Deus é a pessoa que disciplina os seus filhos exatamente com o objetivo de fazê-los mais próximos dele. E isso não é fácil para nós aceitarmos, porque muitas vezes a angústia que nos sobrevém não é uma angústia para nos destruir, é uma angústia para nos exercitar. Vamos usar várias figuras que nós conhecemos. Quando um atleta quer vencer na sua área de competição, o que ele faz? Ele faz um regime muito sério, ele faz uma preparação muito séria, ele age como se estivesse na competição. Durante o tempo todo ele se disciplina, se autodisciplina, com o objetivo de, ao chegar na prova, ter toda a eficiência do seu corpo para poder obter resultados. E quando ele termina aquela competição e sai vencedor, ou sai um dos primeiros classificados, ele sai satisfeito, mas no momento seguinte ele entra num novo regime, porque vem uma nova competição. E ele não se contenta em obter os seus números já alcançados, ele quer novos números, ele quer tempos menores, ele quer situações em que o nome dele seja projetado ainda mais alto. Bom, o crente não visa a si mesmo. O crente, quando é disciplinado pelo Senhor, o objetivo do Senhor não é que o crente seja mais famoso, mas que o crente seja mais parecido com seu filho. Portanto, quando pensamos em Israel, por exemplo, as pessoas podem dizer, mas Deus foi tão duro, tão sério, tão forte, tão determinado com Israel, que não permitia que Israel pecasse. Quando Israel pecava, Deus era duro, a mão era dura. O objetivo era preparar para si um povo seu especial. E no Novo Testamento nós encontramos assim, zeloso de boas obras. Mas ainda não é a tônica do salmista, porque a tônica do salmista começa precisamente no verso 13, porque aí nós vemos a narrativa toda, a poesia se transformando, se dirigindo para a primeira pessoa do singular. E o texto diz, eu entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos que proferiram os meus lábios, que no dia da angústia prometeu a minha boca. No dia em que as coisas ficaram ruins, eu falei com o Senhor, eu busquei o Senhor, eu gemi diante da tua face. E eu prometi ao Senhor estar na tua presença, eu fiz votos ao Senhor. O judeu tinha essa prática, tanto é que o apóstolo Paulo também fez votos ao Senhor e por isso rapou a cabeça quando fez o pagamento dos seus votos. Era uma prática que eles faziam. Não se trata de meritocracia aqui, se trata de uma dedicação. E a gente percebe que é uma dedicação por conta do fato de que no verso 15 ele diz assim, eu te oferecerei holocaustos. Essa modalidade de oferta é diferente da modalidade de oferta de uma pessoa agradecida, que tem
a oportunidade de participar da sua oferta. É interessante, no livro do Deuteronômio diz que quando você está agradecido, você oferece a Deus, não é, as primícias das suas coisas, você oferece o seu dízimo, mas você come junto com o levita, você come junto com o sacerdote, você come junto com o pobre, você come junto com as viúvas, você reparte aquela oferta de gratidão. Mas aqui nada é repartido com ninguém. É muito interessante. Então os comentaristas dizem assim: este homem passou por uma angústia muito grande, mas ele foi atendido na sua oração, e então o pagamento dos seus votos consistiu exatamente dele oferecer holocaustos como se estivesse oferecendo a si mesmo integralmente. Ninguém comeu de nada, nem ele próprio comeu. Ele entregou-se totalmente a Deus como demonstração da sua gratidão pelo fato de que Deus o livrou da angústia. Que tipo de angústia nós sofremos? É claro que nós sofremos muitas angústias do cotidiano, muitos aborrecimentos do cotidiano, muitas coisas que fogem do nosso controle e fazem com que a nossa alma fique pesada. Mesmo num relacionamento conjugal, mesmo num relacionamento entre pais e filhos, mesmo num relacionamento de patrão e empregado, ou situações que a gente passa na rua, nós passamos angústias, nós passamos medo, desajustes, coisas que nos irritam, coisas que nos aborrecem. Mas a maior angústia que um ser humano tem é o seu problema espiritual com Deus. Porque enquanto Deus não perdoa, o ser humano pode tentar resolver as suas angústias com os métodos que a sociedade sugere, e isso não vai adiantar. O profeta dizia que os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. E quando fala não tem paz, ele está querendo dizer não tem relacionamento com o divino, não tem um relacionamento de vida em que o divino exerce o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão, o seu contentamento, a sua alegria, as suas bênçãos. Enquanto o coração não se abre para Deus, não há paz. Não há a paz que Deus dá. Pode haver a paz que o mundo dá, mas não a paz que Deus dá. E neste caso aqui, nós olhamos a oração deste homem. No verso 18, ele diz assim: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Ele tem uma certeza, e ele faz esta afirmação: não existe nenhuma condição possível de uma pessoa chegar de maneira soberba diante de Deus e ser ouvida. Não existe. Porque a Escritura em diversos lugares vai dizer que Deus rejeita o soberbo. Agora, a gente às vezes imagina que o soberbo é um criminoso, é um bandido. O criminoso é cruel. O criminoso é uma pessoa devassa. A gente imagina que o soberbo é uma pessoa assim, intratável. Pois eu quero dizer quem é soberbo. Qualquer pessoa. Basta dizer: eu não preciso de Deus. Basta dizer:
eu não preciso do cuidado de Deus para a minha vida. Eu sei tocar a minha vida. Eu sei o que é melhor para mim. Essa é uma atitude de soberba. O que exatamente a sociedade ensina? Quando a gente vai procurar emprego, quais são os requisitos da vaga? Tenha autoconfiança, saiba resolver problemas, tenha uma postura absolutamente independente, seja uma pessoa pensante, que respeitem a minha dignidade, porque eu sou o que sou e quero ser assim, e ninguém tem nada com isso. Essa é uma atitude soberba em relação a Deus. O que Deus quer ouvir? Senhor, eu sem ti sou nada. Jesus Cristo acabou com os discípulos quando disse assim: sem mim nada podeis fazer. Eu vou falar a frase de novo, vamos ver se a palma vem de novo. Não é? Sem mim nada podeis fazer. Em que sentido? No sentido de agradar a Deus, no sentido de vivenciar a presença de Deus, no sentido de ser uma pessoa ouvida por Deus. O profeta dizia assim, que Deus habita num alto e sublime trono. Está revestido de glória, majestade, quer dizer, é praticamente proibido entrar lá. Porque a sua santidade mata. Isaías sentiu isso na pele. Quando ele teve a visão do trono de Deus e os anjos dizendo que Deus era santo, ele começou a se consumir. Parecia churrasco de margarina. Não é? Põe a margarina no fogo e vê o que acontece. Ela vira água. Não água. Mas vira aquele óleo, vira aquele ranço, vira aquela coisa. E Isaías disse assim, ai de mim, porque sou uma pessoa de lábios impuros. Eu sou um arrogante. Eu sou uma pessoa falha. Eu sou uma pessoa que discrimina, eu sou uma pessoa que mente, eu sou uma pessoa que rouba, eu sou uma pessoa que ofende a Deus com a minha vida. Imediatamente Deus resolveu a situação, um anjo saiu do altar com uma brasa e tocou nos lábios e disse para Isaías, a tua iniquidade foi tirada. Pode entrar. E ele mesmo diz lá na frente isto, que o Senhor habita num alto e sublime trono, mas também habita com o contrito, com o abatido de espírito. Com que objetivo? Para vivificar o espírito dos abatidos. Deus não quer espremer a pessoa e dizer, se declare pecadora, eu quero ouvir isto de você. Deus quer que a gente entre bem pequeno, que saiba do nosso real tamanho, para chegar, vem cá, eu te honro, eu te elevo, eu cuido de você, eu ponho sobre você a minha graça. É isso que Deus quer, é isso que a salvação consiste. Jesus Cristo veio à terra exatamente com o objetivo de que nós, meros pecadores, piores, transgressores, arrogantes diante de Deus, tivéssemos um substituto inocente que pudesse assumir essa nossa arrogância lá na cruz. E mediante a fé em Jesus Cristo, nós seríamos então essas pessoas a quem Deus ouve.
E o salmista diz assim: eu não quero que esta graça fique só no meu coração, eu quero que esta graça seja compartilhada. Então no verso 16 ele diz: vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que Ele tem feito por minha alma. Há muito que dizer para as pessoas quando a gente tem Deus na vida e Deus no caminho. Quando você coloca Deus no centro da sua vida e quando você coloca Deus no centro do seu caminho, coisas acontecem. Quais coisas? Eu não posso precisar quais coisas, porque eu não posso imaginar nenhuma pessoa neste mundo ou fora dele que seja tão imaginativo, tão rico em possibilidades quanto o próprio Deus. Ou vocês imaginam que tem alguém que seja tão criativo quanto o Senhor? Não tem. Olha um animal que você nunca viu antes. Por que ele existe? Como ele existe? Para que ele existe? Deus sabe tudo. É impressionante. Deus sabe por que a função de determinadas coisas que nós desconhecemos. Porque Ele criou essas coisas e Ele criou com funções. É certo que o pecado transtorna a natureza e a natureza geme. Então muitas coisas estão funcionando parcialmente ou funcionando de uma maneira incorreta. Por exemplo, a ideia de cadeia alimentar. Nós nos acostumamos com esse conceito de cadeia alimentar. Um come o outro, que come o outro, que come o outro, que come o outro, que não come nenhum e é comido pelo primeiro. Nós nos acostumamos com essa ideia, mas Deus não criou a natureza assim. Deus criou para que todas as criaturas não se violentassem, não se machucassem, não andassem estressadas com medo de comer para não ser comido. A terra sustentaria todos. Mas o pecado transtornou isso tudo. E nós nos acostumamos. Entretanto, quando olhamos para a Escritura, nós vemos que este salmista quer que todos saibam o que Deus fez para eles. Para ele. Eu vou contar para vocês o que Deus fez por mim. E ele conta: eu não contemplei no coração a vaidade. Eu fui diante do Senhor. E no versículo 17, ele diz como foi ao Senhor. No dia da angústia, ele clamou ao Senhor. Mas ao mesmo tempo que ele clamou com a boca, com a língua, ele exaltou o Senhor. Eu vejo aí dois movimentos, ainda que haja um paralelismo no texto, eu vejo dois movimentos interessantes. O movimento de dizer: Deus, eu preciso disso, e ao mesmo tempo de dizer: Deus, o Senhor é grande. Eu não vou pedir nada a um Deus que seja pequeno. Eu não vou pedir nada a um Deus que seja do tamanho da minha cabeça. Mas eu tenho que pedir a um Deus que é maior do que qualquer coisa que eu mesmo entenda. Eu tenho que ir para o Deus dos céus e da terra. Eu tenho que ir para o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho que ir para o Deus grandioso, que excede o entendimento da minha vida. E ele termina o salmo, então, dizendo assim: Deus me tem ouvido e tem me atendido à voz da oração. Talvez tenha sido uma coisa enorme que aconteceu na vida dele. Talvez seja a perseguição que ele sofreu por ser crente. Talvez tenha sido as lutas que ele teve dentro da sua casa, com seus próprios erros. A gente não sabe o que aconteceu com ele, mas a gente se identifica com ele porque nós também temos lutas, temos angústias. Olhando para trás da nossa vida, a gente vê como nós tivemos altos e baixos, momentos alegres
e momentos de grande preocupação, de grande aflição. Em qualquer situação dessas, no bem ou no mal, o salmista diz: eu o procurei. E o salmista diz: eu o louvei. E o salmista diz: eu paguei a ele os meus votos. Mas ao mesmo tempo, e principalmente, o salmista diz assim: ele não aparta de mim a sua graça. O que me faz um vencedor não é a minha performance, não é o meu ritmo, não é o meu comportamento, não é o meu treinamento. O que me faz vencedor é que a graça dele está na minha vida. E a gente canta, né? Bendito seja Deus. Vocês podem cantar comigo? Que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Pois me tem ouvido e tem me atendido. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Deus nos abençoe.